Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Estamos aqui reunidos para mais um culto online abençoado da parte do Senhor para a sua edificação, crescimento e intimidade com Deus. Então não saia do vídeo, fique até o final, estarei falando sobre libertação hoje, sobre 7 sinais que talvez o diabo possa estar te manipulando. É importante que a gente esteja sempre atento, os dardos inflamados do inimigo. Esteja atento contra o que? Os ataques, as investidas de Satanás. Muitas vezes a gente pode estar fazendo coisas que acreditamos que é normais, que são de Deus, ou que são inofensivas, melhor assim dizendo. E às vezes isso que está fazendo, essa atitude, está sendo nociva para a sua vida e pode trazer sérios prejuízos, tá bom? Então assim, eu queria começar com a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira epístola de Pedro, 5, 8, diz o seguinte: Sede sensatos e vigilantes. O diabo é vosso inimigo e anda ao corredor como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. 1 Pedro aqui, ele nos dá um ensinamento que o nosso adversário é Satanás e seus demônios. Tem pessoas que pensam, irmãos, que o adversário é o pai, o adversário é a mãe, o irmão, o patrão no serviço, a vizinha, o irmão da igreja, o concorrente. Não. O seu adversário é Satanás. E é muito importante que você possa entender essa verdade. O diabo, ele procura alguém, ele está procurando. Ele me procura, ele procura você que está aqui me assistindo. Para quê? Achar uma brecha para nos destruir. Porque a função dele literalmente é que a gente se perca, e a gente não herde a salvação que Jesus nos deu gratuitamente na cruz do Calvário. Então assim, o primeiro sinal que você pode estar sendo manipulado por Satanás, é se você é uma pessoa que sempre está gritando, vive na gritaria, A Bíblia diz aqui em Efésios 4:31 o seguinte: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias sejam eliminados no meio de vós, assim como toda maldade. Então assim, se você ainda tem o hábito de ser uma pessoa que não tem o controle, que vive gritando, vive entrando em confusão, isso é um sinal que você pode estar sendo manipulado por Satanás. E por que o diabo, ele muitas vezes ele usa o cristão, ele usa uma pessoa para fazer gritaria? Porque ele deseja que a outra pessoa pense o pior daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa, a gente entende também que existem alguns temperamentos que são mais voltados, mais quentes, vamos dizer assim, e leva a pessoa a ter algumas atitudes mais grotescas, por assim dizer, ser mais nervoso, em outras palavras, Mas a gente precisa cuidar disso, você precisa controlar. Quando você está diante de uma situação, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você consegue se controlar? Você consegue ouvir opiniões opostas à sua, que não vão de encontro com aquilo que você pensa? É importante você saber. Quando uma pessoa te critica, quando uma pessoa você está num lugar, numa situação de tensão, você consegue resolver isso? Ou acaba perdendo o controle, acaba gritando, acaba entrando na agressão, muitas vezes verbal, e ali vai saindo palavras torpes, palavras, que nunca deveriam sair da sua boca, como a palavra aqui em 1 Pedro 5,8 diz, Então assim, se você tem isso, tome cuidado. A sua boca, irmão, não é para fazer gritaria. Se você vê que a situação está esquentando, que o que você está falando não está fazendo efeito, e você entende que a sua palavra não é uma palavra que está surgindo efeito de alguma forma, retire-se. É muito simples. Existem pessoas que parecem que quando entram dentro de uma situação, elas querem ir até o fim, sabe? Ferro e fogo. Então assim, você não pode fazer isso, irmão. Se você vê que a situação esquentou, você vê que a pessoa já está ficando descontrolada, está erguendo a voz, sai. É melhor você sair, se retirar, deixe que as coisas aconteçam, deixe que as coisas se acalmem e talvez num outro momento
por assim se dizer, você consiga resolver a situação. Então, assim, seja uma pessoa inteligente. Quando você discute com alguém, quando você briga com alguém, o que acontece? Você vai depois ter que ir pedir perdão para essa pessoa, se é seu marido, se é sua esposa. A Bíblia diz que Deus, ele não ouve a oração do marido da esposa, né, do marido da mulher, quando eles estão brigados, é cancelado. Então, você vai ter que se resolver com seu marido, você vai ter que resolver com a sua esposa, né? Então, assim, você precisa prestar atenção. Se você tem um impulso para gritar, um impulso para berrar, como se você quisesse que a sua opinião fosse melhor, que fosse mais ouvida do que o outro. Não faça isso. Existem formas de se resolver. A Bíblia fala que nós devemos ser pacificadores do reino de Deus. Nós devemos ter domínio próprio. Se falta de domínio, ore a Deus, peça a Deus que o Senhor derrame o fruto do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você possa ter o domínio próprio, né? Então é muito sério isso. Às vezes as pessoas perdem casamento, elas perdem empregos, elas perdem oportunidades, porque elas perdem a cabeça. Quando você perde a cabeça, você perde muita coisa. Eu já vi pessoas que infelizmente perderam a vida porque não souberam se controlar, não conseguiram, né? Então toma cuidado. Se você é uma pessoa que grita, que tem costumamente gritaria, isso não é bom, principalmente dentro do seu lar. Você torna o lar um lugar tóxico, ao invés de ser um núcleo familiar sadio, e saiba que os teus filhos estão observando, né? E isso terá consequências a longo prazo, tanto no seu marido, tanto na sua esposa, tanto nos seus filhos. Isso pode gerar um divórcio dentro da sua casa e isso vai trazer traumas e sequelas para os teus filhos, né? Então fique ligado. O segundo ponto que eu quero falar é sobre brigas, né? Efésios capítulo 4, né, 31, também ele fala sobre a cólera, sobre a ira, né? Então assim, o diabo ele sempre vai tentar incentivar as brigas, né, que aconteça, né? E aí quando acontecem essas brigas, essas pequenas picuinhas, ele vai usar a vida da pessoa para se vitimizar, para dizer que não é ela, para dizer que ela não foi culpado. Ah, pastor, porque foi ciclano culpado, foi beltrano culpado. E por que o diabo faz isso, irmão? Porque enquanto você culpar o outro, enquanto você ficar culpando o ciclano, beltrano, você não assume o seu erro. Então você não consegue se libertar. Por que existe pessoas dentro da casa de Deus, frequenta a igreja, dizima, oferta, frequenta os cultos, trabalha na casa de Deus, eles não se libertam? Por causa do ego. Você está entendendo? Então reconhecer os limites é muito importante. Então por que Satanás faz isso? Para dizer para as pessoas, para dizer que você é um mau caráter, que você é uma pessoa desequilibrada, que você é um pai desequilibrado, uma mãe desequilibrada, um marido, uma esposa, um vizinho, um profissional, um pastor. Então assim, muitas vezes o diabo ele faz isso, ele arma situações para que haja brigas. Lembra, irmão, tua luta não é contra sangue e contra carne, contra principados e contra as potestades que vivem nas regiões do que? Celestes. Então, como é que você neutraliza essas coisas? Respira fundo, irmão. Conta até 10, não deu até 10, conta até 20, conta até 30, 50. Esses dias a gente estava no culto, eu conversando com uma irmã, né? E a gente estava falando sobre temperamentos, né? Eu sou colérico por natureza, colérico fogo, né? E essa pessoa era uma pessoa sanguínea, né? E a gente sabe pelos temperamentos que o colérico e o sanguíneo, eles são mais voltados assim para ser esquentados e sair na briga. Você tá entendendo? E eu tava falando como que Deus trabalhou na minha vida, como que Deus ele realmente trabalhou esse temperamento meu, como trabalhou. E a gente tava falando, eu falei para a irmã, não, eu contava muito, eu contava até 50. Então assim, realmente a irmã falou a mesma coisa, pastor. A gente estamos aqui, às vezes eu estava contando até 20, 30, 40 e a gente vai. Irmão, é assim, respira fundo, entenda que nem todo mundo é obrigado, né, fazer o que você faz, agir da forma que você age, pensar como você age. As pessoas são independentes, então assim, ó, quando você briga, você cria uma situação desagradável, você afasta as pessoas. Se dentro de um lar, o que acontece? Você rebenta o clima do lar. A casa, que é para ser um lugar abençoado,
né? A casa que é um lugar para ser tranquilo quando você chega da sua casa, do seu serviço, escola, faculdade, enfim, o que você faz na rua, você pensa em descansar. Aí quando tem muita briga, fica assim, ai, que saco, não quero ir para minha casa, quero ir para qualquer lugar. Existem relatos de muitos homens, muitas mulheres e filhos que não se sentem bem dentro do seu lar, porque o lar é pesado, porque é briga, porque sabe que vai enfrentar. Então assim, sabedoria é importante, irmão. Tenha sabedoria dentro da sua casa, irmão. Tenha sabedoria que você fala. Não cria caso por qualquer coisa. Às vezes eles brigam por causa de uma chaleira de água, meu irmão. Às vezes brigam por causa de uma toalha. Você está entendendo? Tudo é questão de conversa. Tudo é questão de conversa. Aí o que acontece? Eles brigam muitas vezes e quer ficar com o coração duro, quer fazer birra, não quer dizer que está errado, não vem pedir perdão, não vem se consertar, e o Satanás fica trabalhando ali dentro do casamento, fica trabalhando na vida da pessoa, fica trabalhando no serviço, na escola, na igreja. Você está entendendo? Ah, pastor, na igreja também? Sim, na igreja também, irmão. Por quê? Porque o diabo, ele trabalha onde é dado oportunidade, onde é dado brecha. Você está entendendo? Você não pode. Então assim, ó, a vez de você estar servindo este irmão, esse teu marido, tua esposa, teu pastor, o irmão da igreja, o teu colega de trabalho, de serviço, teu vizinho, você está brigado com ele. Aí não consegue passar na rua. Aí encontra no mercado, é desagradável a situação, encontra numa lanchonete, numa pizzaria, enfim, encontra na igreja, fica desviando. Irmão, não precisa disso. Aprenda a se controlar. Tem coisas que você precisa entender que são estratégias do diabo para te tirar a paz. São estratégias do diabo para você se irritar. E se você ainda é uma pessoa que se ofende facilmente com as coisas, você precisa ser tratado, irmão. Porque muitas vezes a gente bota culpa nas pessoas. A gente culpa uma pessoa, culpa outra pessoa. Você está entendendo? Nós somos errados. Eu falo isso para vocês também, porque eu também tive isso na minha vida. Graças a Deus, Deus tem me libertado disso cada dia mais. Às vezes a gente sempre acha que o outro é errado, que a vítima, né, é sempre a gente. Não é. Quantas coisas a gente já fez magoou o coração de uma pessoa? De um pai, de uma mãe, de um irmão, da esposa, né? Quantas vezes de um filho? Você está entendendo? Então, você precisa aprender a se controlar, se controle, né? Então, assim, aí, quando dá essas coisas aí, essas brigas, essas tensões, né? As pessoas se afastam, divide família, divide ministério, divide igreja, divide empresa, divide tudo. Por isso que a Bíblia diz, né? Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. A estratégia do diabo é dividir. Porque junto, irmãos, somos fortes. Juntos somos fortes, oramos, buscamos, perdoamos. Você está entendendo? Então busca a presença de Deus. O terceiro sinal que eu quero falar hoje, né, é sobre desejos carnais, né? Mateus capítulo 26, verso 41 diz o seguinte: vigiai e orai para que não caís em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne nossa é fraca. Existem muitas pessoas que começam na igreja e não conseguem permanecer, não cresce, não vira um obreiro, não vira um diácono, não vira um pastor, não vira um colaborador, uma pessoa que vai servir na escolinha, não vira um evangelista, não vira nada, não cresce, mirra. Por quê? Porque a carne domina a pessoa. Inúmeras pessoas chegam, né, e falam: pastor, eu não consigo, sou fraco. E quando falo, né, irmãos, mas glória a Deus ainda a parcela dos irmãos, das irmãs que falam isso, porque elas estão confessando a sua fraqueza e pedindo ajuda. Então assim, pastor, como é que eu venço isso, pastor? Como é que eu venço o desejo da minha carne? Como é que eu venço o desejo da prostituição, o desejo, né, da pornografia, de ver pornografia no celular, no computador, no iPad, no tablet? Você está entendendo? Ver na televisão. Como é que você vence isso? Como é que vence o desejo de beber cachaça, de se drogar, o desejo de fumar, de trair? Tem pessoas que são viciadas em traição, tem pessoas que são viciadas na mentira, irmão. Tem muitos vícios. Então assim, às vezes as pessoas ficam achando que é uma coisa. Não, existe milhares de vícios. Tem gente que é viciada em jogo, tem gente que é jogo de futebol, tem gente que é jogo de videogame, tem gente que troca a esposa, troca o marido pelo pessoal lá fora, festa. Existem milhares de coisas. Então assim, você precisa realmente vencer. Então assim, às vezes aquilo que você acha que é inofensivo na sua vida, aquilo que você acha que não é.
Existem muitos pecados de estimação que muitas vezes fica na vida do camarada, fica na vida do crente, do evangélico ali, a pessoa não vai. Ela pensa, não vai fazer mal. Faz, irmão. Faz, irmão. E isso te prejudica a tua adoração, te prejudica a tua busca com Deus. Você para de orar, você para de buscar, você para de adorar. Você não entra mais no teu quarto para fazer um jejum, para orar a Deus, se rasgar, não lê a Bíblia, não vai para a igreja. Por quê? Porque tá fraco, porque pecou. Então assim, como é que você vence? Você vence se alimentando. Então assim, se alimente da palavra de Deus. Entendeu? Se alimente da pregação, se alimente do louvor, da adoração. Por quê? Porque quando você está com a tua barriga cheia, meu irmão, você não vai correr atrás de outras coisas. Você está entendendo? Por exemplo, um casal que mantém relações sexuais, você acha que vai ter espaço para o diabo tentar o homem ou tentar a mulher? Não vai. Por quê? Porque eles estão tendo relações sexuais normais, você está entendendo? Diariamente, semanalmente, dependendo da situação, porque a gente entende que conforme a idade vai chegando, vai escassando as coisas, irmão. Porque às vezes as pessoas pensam, quem tá de fora, quem tá solteiro, assim, pastor, a hora que eu vou casar eu vou fazer todo dia. Não, irmão, não é assim não que funcionam as coisas. Existe 1 milhão de coisas, né, que a gente realmente precisa dominar e entender. Então, assim, domine o seu ser. Talvez você é uma pessoa que bebe cachaça, você é viciado nisso aí, você não consegue parar com o álcool. Abra um jejum, abra uma oração. Então, entendeu? Abra isso aí para você poder vencer os seus desejos da tua carne. Há pessoas que não conseguem parar de ter relações sexuais ilícitas, se prostituir, irmão. E prostituta, eu quero te falar uma coisa pela Bíblia, não é apenas pessoas que trabalham por dinheiro, porque há prostitutas que fazem um trabalho também sem cobrar nada. Às vezes estão expondo o corpo na internet, estão expondo os seios, né? Está expondo as nádegas, a genitália, a parte íntima, entendeu? Então você, mulher de Deus, está me ouvindo aqui, principalmente voltado para as mulheres, que o teu atrativo não seja o teu corpo, né? Se você pratica lascívia, que você pare com isso, porque o teu atrativo tem que ser seu rosto, a tua beleza, né? Tem que ser o seu caráter, a sua essência de Deus. É isso que é uma mulher de Deus. Você está entendendo? Assim, vamos vencer isso, porque às vezes as pessoas pensam que uma coisa só e não é. O quarto sinal realmente é xingamento. Tem pessoas que xingam demais, infelizmente, né? Tiago capítulo 3, versículo 6 diz o seguinte: semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade, e a língua está localizada entre os nossos órgãos do corpo. Pode contaminar uma pessoa por inteiro. Olha o que ela está falando, né? Não somente põe completamente em chama o curso da nossa existência, mas como acaba com ela mesma. E ela é incendiada pelo quê? O inferno. Olha que, irmão, pesada essa palavra, hein? Então, assim, uma pessoa que xinga, uma pessoa que não tem controle, uma pessoa que vive soltando palavrões, uma pessoa assim que não está controlando a sua língua, saiba que o xingamento, os palavrões, isso aí, né, muitas vezes, né, são coisas horríveis, são palavras torpes que não devem ter dentro da tua boca. Se você é um cristão, você está frequentando a igreja, irmão, e você ainda vive nessa prática, você não é convertido não, meu irmão. Você precisa se converter, tá? Porque assim, ó, pecado tem que ser um desvio, né, de curso apenas. Agora, não pode ser uma coisa diária. Pecado para o cristão não pode ser diário. A gente não é perfeito. É claro, a Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia fala que assim, sede santos como eu fui, foi o que Jesus falou. Então tem que procurar a santidade. Não quer dizer que você chegou na igreja agora, você entregou a tua vida vai ser assim, ó. Tem gente que tá pensando que virou super crente. Bota a Bíblia debaixo do braço e acha que acabou e não vai errar mais. Não, irmão, não é, mas a gente busca diariamente a melhorar, a gente busca diariamente realmente a se tornar um cristão verdadeiro, imagem e semelhança. Você entende que você carrega a imagem e semelhança do próprio Deus? Que você, o fato de você ser chamado de cristão significa imagem e semelhança? Você está entendendo? Pequeno Cristo, você tem um compromisso, então assim que não sai a palavra assim, na tua boca. Não é só na igreja. Às vezes as pessoas vão para a igreja e não falam nada, mas chega em casa, xinga a mãe, xinga o pai, xinga o filho, xinga o cachorro, xinga a mulher, xinga o esposo, você está entendendo? Fala palavrões horríveis. E qual é a intenção? A pergunta tem que ser assim: qual é a intenção de uma pessoa xingar? É ofender o outro.
é machucar o outro, é degrenir o caráter e a imagem do outro. E a Bíblia diz o quê? Acaso aqui, ainda continua falando, né? Acaso pode sair água boa, né? Ou melhor, água salobre e água potável da mesma fonte? Não! Se uma pessoa está xingando, ela precisa se converter. Ela precisa mudar o seu caráter, a sua natureza, entendeu? Tem que matar esse velho homem, essa velha mulher aí e pedir o fruto do Espírito Santo. Então, assim, você só consegue mudar o teu caráter com a presença do Espírito Santo dentro de você. Então, assim, o teu coração tem que estar cheio de amor. Então, toma cuidado para você não ser boca de Satanás, para ofender pessoas, para magoar pessoas, para xingar, para insultar, porque são feridas horríveis que acontecem na vida da pessoa e que a pessoa precisa realmente de uma libertação. Então, assim, o quinto sinal é medo de futuro, né? 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, vai dizer o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, assim, existem pessoas que elas não conseguem ainda ter a fé para acreditar em Deus. E o teu medo de futuro, a tua ansiedade pelo futuro, o medo das coisas que ainda nem aconteceram, é o quê? É uma falta de fé nítida, irmão. Se você é uma pessoa que tem medo do que vai acontecer, já começa a entrar em pânico, você está entendendo? É porque te falta fé, irmão. Te falta fé. Aqui que fala, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da tua casa, da tua família, do teu ministério, tem cuidado da tua empresa, tem cuidado dos teus filhos. Por que temer, irmão? Por que temer? Deus, ele não nos abandona, mas precisa nos dar passos de fé. Você precisa acreditar, você precisa crer realmente no sobrenatural de Deus. Você precisa crer que o Senhor está cuidando de você. A gente, quando vai conversar com algumas pessoas, aquela crise, pastor, porque agora o Brasil está acabado, porque o senhor viu quem é o presidente, olha o que ele está fazendo, está isso, está aquilo, aquela política, estão fazendo o quê? Estão fazendo aquilo outro, porque tá dando um rombo, né? Déficit. Daí vai falar da economia, vai falar da educação, vai falar da saúde, vai entrar em vários assuntos, a pessoa fica desesperada. Irmão, ei, acorda! É isso mesmo, acorda! Para de ser apavorado. Para de ficar com medo, irmão. Quem é que controla a sua vida? É o presidente? É a política? É as guerras que estão acontecendo lá fora, que pode vir para o Brasil, que às vezes as pessoas ficam desesperadas. Às vezes a pessoa vê uma pandemia, é uma doença, um novo... um Covid, você está entendendo? Algo que tá, uma bomba biológica que pode dar extinção, as pessoas ficam desesperadas. Descansa teu coração, irmão. Se você é cristão, se você crê mesmo em Deus, se você é uma pessoa que está me assistindo agora e você diz que é filho de Deus e filha de Deus, então você tem que confiar no teu Pai. Para de dar desculpa, para de chorar. Para de se desesperar e dizer que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Confia o teu coração. Confia. O teu futuro está na mão de Deus. Acaso você pode acrescentar 1 minuto da sua vida? Não, você não pode. Acaso você pode curar alguém? Não, você não pode. Acaso você pode controlar a situação que está ao redor? Você não pode, irmão. Então para. Para, porque isso vai fazer mal para você. Para, porque você vai acabar tomando medicação. Para, porque você vai parar num posto de saúde, num pronto-socorro, você está entendendo? Um especialista, porque tá... Ai, pastor, não consigo. Tá dando crise de ansiedade. Irmão, para com isso. Para com esse medo, você está entendendo? Às vezes, do que você não controla. Não controla, a gente não controla nada, irmão. Como é que, pastor, eu tiro isso? Vai orar. Vai diante de Deus. O que a Bíblia fala? Que todos os seus pedidos, as suas solicitações sejam colocadas diante do Senhor. Talvez você tenha colocado para dentro, sabe o que? Remédio.
se entupido de remédio, toda semana está no postinho, toda semana está no hospital. E eu sei que existe realmente ansiedades que são patológicas, doenças patológicas mesmo que a pessoa precisa, mas existem situações que não é, irmão. Deus está no controle. Confie no Senhor. Confie, não. Fé é o quê? Fé é as coisas que se esperam e não se vê, irmão. Se você se desespera com o que você vê, você está sem fé. Você precisa orar a Deus. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Verdade, o pastor André pregou aqui, Deus, e eu vi que eu estou apavorado, eu tô assim, irmão, é terrível o negócio. Eu me lembro que na pandemia que a gente teve no Covid-19, teve pessoas que só souberam que pessoas estavam morrendo. A pessoa infartou, morreu. Não morreu nem do Covid, irmão. Morreu porque estava nervosa. Você está entendendo? Então, assim, não seja um desesperado. O medo prova que você não confia em Deus. O medo prova que você nunca confiou no Senhor. O medo prova que você não tem fé. E se isso acontece, irmão, seja sincero com Deus, fale. E eu não estou falando para te julgar, não, porque eu mesmo já tive medo. E quando eu fui perceber, eu estava agindo como incrédulo, mesmo sendo um cristão. E muitas vezes a gente tem que reconhecer, Senhor, me perdoa. O medo me apavorou, né? E deixou vencer. A Bíblia fala que Jesus estava num barco, tempestade, barco balançando, trovoado. Eles pensam que ia morrer, irmão. Jesus dormindo de boa. Eu amo Jesus. Jesus é maravilhoso, irmão. No fundo do barco, na proa. Levantou a mãozinha, repreende em nome de Jesus, repreendeu aquele vento, cessou. Vamos ali. Por quê? Confiança. Você precisa confiar. Você precisa crer mais no Senhor. Você está crendo nas palavras que Deus está te dando, irmão? Você está crendo nesse vídeo que está sendo pregado, ministrado sobre a tua vida? Você está crendo naquilo que o Espírito Santo tem te ministrado? Você está ouvindo teus pastores? Creia. Creia de todo o teu coração. Sabe? Sexto sinal é ganância material. Né? Mateus 6,24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou será leal a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus é mamon. Irmão, você vê que a Bíblia nem fala que é Deus e o diabo. Tem gente que pensa que é isso. Ah, não, tá servindo o diabo. Não, é Deus e o mamon. Mamon é o quê? Deus o dinheiro. Tem pessoa que se vende por dinheiro. Tem pessoa que é gananciosa. Tem pessoa que vende um ministério por dinheiro. Por isso você vê muitas igrejas hoje pregando mentiras lá dentro. Falsas, né? Profetas, falsos pastores, mercenários da fé, né? Falsos ministros que ficam criando doutrinas para satisfazer o próprio desejo de coração e ego, sabe? Há pessoas gananciosas, pessoa que vende pai, pessoa que vende mãe, pessoa que vende corpo, sabe? Nós estamos vivendo o fim dos tempos, irmão. Nós estamos vivendo realmente, está se aproximando literalmente o apocalipse, a apostasia da fé. A Bíblia fala que muitos seriam, né, no final do tempo, as coisas iam ficar difíceis, as pessoas iam apostasar da sua fé, né? Fazer apostasia, melhor dizendo, da sua fé. Falei errado até. Mas assim, por quê? Está vendendo os valores. Não vende os seus valores. Tem pessoa que às vezes assim, eu não vou deixar aquilo ali para outra pessoa, porque eu trabalhei. A pessoa não fez nada. Ganância, irmão. Às vezes a pessoa, Deus abençoa a pessoa com uma empresa, Deus abençoa com um concurso, Deus coloca a pessoa, abre as portas, e a pessoa antes passava dificuldade. Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela não ajuda ninguém. Ela não ajuda a própria família. Eu já vi casos literalmente que a pessoa ela pega e ela não ajuda a esposa, ganha o seu dinheiro, a esposa com enfermidade, as coisas não ajudam, se vira. Ganância, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a nossa ganância. Tem que tomar cuidado porque a gente não precisa de muita coisa. O mundo capitalista diz que a gente precisa de um monte de coisa. A gente quando sai, eu não sei se vocês tiveram essa sensação ou já observaram, sempre precisa comprar isso, quer comprar mais um tênis, quer comprar mais uma bicicleta, é uma camisa, é um vestido, é uma sapatilha, né, uma bota. Irmão, você chega dentro de casa,
Tá lá, abre o armário da mulher lá, 30 sapatos. Usa 2, 3 no máximo, 30. O homem também tem um monte de coisa parada, a gente é muito consumista. E a gente deixa realmente de abençoar e ajudar as pessoas que estão ao redor, pessoas que estão ao nosso redor. Você às vezes vê um vizinho passando uma dificuldade, mas não ajuda. Ganância. Às vezes você está vendo alguém passando uma dificuldade, uma pessoa fazendo um pedido na rua, tá com uma enfermidade, perdeu a perna, precisa de um leite pro filho, uma fralda, você está entendendo? Não ajuda. Ganância, irmão. Quantas pessoas dentro da família, quando um pai falece, uma mãe ou até mesmo em vida, se brigam tudo, é capaz de se matar todo mundo por causa de herança, ganância, isso é ganância, irmão. A gente precisa ser pessoas abençoadoras. Você tem que ter o teu coração grato ao Senhor. E uma pessoa que tem um coração grato, ela gosta de compartilhar. Ela não guarda só para ela, porque a alegria, nossa, irmão, escuta o que eu vou falar, não é dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, se tivesse felicidade, toda pessoa rica, milionária, bilionária, trilionária, ela não tinha problema nenhum. Elas não se matariam, elas não entrariam, tirariam a própria vida, fariam um suicídio, não acabariam o casamento porque esse dinheiro é tudo, mas não é. Você está entendendo? Porque a felicidade nossa está em quê? Em conhecer o Senhor, temer a lei, obedecer, ter Cristo dentro do nosso coração. Quando a gente tem isso, a gente não é pessoas gananciosas. A Bíblia diz que onde tiver teu coração, né, ali está o teu tesouro. O teu tesouro está onde? O teu tesouro está em Deus ou está no dinheiro? É a mesma coisa, eu canso de ver, o que eu falo para vocês é que eu rasgo o mesmo verbo aqui, irmão, porque eu estou aqui para pregar o Evangelho. Você está entendendo? Eu entro em igrejas muitas vezes, eu vou visitar, que eu costumo visitar bastante, né, acompanhar. Às vezes a igreja lá está precisando de um microfone, está precisando de uma caixa de som, não tem uma cesta básica, não tem nada. Você está entendendo? O irmão vai lá, ele recebe a palavra, a pessoa é curada, o pastor cuida, o pastor visita, levanta de madrugada, faz enterro, faz batismo. Você está entendendo? Vai no hospital, volta, acompanha a pessoa miserável, cara, dentro da igreja. Pelo amor de Deus, gente, que você possa amadurecer, abra o teu coração. A obra é de Deus, a obra, você tem que ajudar a igreja onde você está. Você tem que ser fiel com o teu dízimo, você tem que ser fiel com as tuas ofertas. Nunca Deus deixou de abençoar ninguém. Existe muita gente aí que prega contra o dízimo aí, a vida é uma desgraça. Você está entendendo? Não sabe nem o que está falando, não estuda nem a palavra e quer falar mal de quem está fazendo. Você está entendendo? Quem é pastor aqui sabe, quem trabalha na ponta missionária aqui sabe. Você está entendendo? Quem cuida, você está entendendo? Faz evangelismo de rua, vai nas madrugadas, nas portas do presídio, vai visitar, vai no centro de habilitação para drogado, vai cuidar numa cracolândia, sabe o que precisa. Aqui dentro da própria cidade nossa tem pessoas passando fome. E às vezes é tão triste para o pastor, para a pessoa que está do lado. Você, pastor, eu preciso de uma cesta básica, estou passando uma necessidade, cortar a luz, cortar a água. E o pastor diz assim, eu não tenho nada. Por quê? Porque as pessoas gananciosas. Então assim, a Bíblia fala, irmão, que aquilo que Deus fala para você dar com alegria e você retém, você empobrece. Você está entendendo? Então assim, tem um coração generoso. Se Deus te abençoou, multiplica isso, lança o pão sobre as águas. Né? A Bíblia vai falar sobre isso para quê? O dia que você passar por dia de dificuldade, Deus vai ter misericórdia sobre você. Eu sempre carreguei essa filosofia dentro do meu coração. Essa palavra, né, que a gente tem que lançar o pão sobre as águas, que a gente deve ajudar as pessoas, né? Eu aprendi algo muito bom que eu trouxe para minha vida, né? Teve um dia que eu estava com a minha esposa falou assim, amor, eu tenho umas botas aqui e tal, e uns sapatos, né? Bico fino e tal. Eu quero tirar de casa que não preciso, eu já tenho bastante, né? Aí eu para vocês entenderem como que a gente tem que aprender com as pessoas, né? Eu falei, coloca a vender aí um 30, 50 aí que você já vai fazer um dinheiro. Ela falou, não. Aí eu disse, mas por quê? Ela assim, porque eu já passei muita dificuldade. E no momento que eu passei essa dificuldade, quem me ajudou foi a igreja. Quem me ajudou foi os irmãos. Eu não tinha o que comer, trouxeram a cesta básica, me honraram. Deus cuidou de mim. Eu tenho esse amor, eu tenho essa alegria dentro do meu coração. E eu sei porque eu já passei isso. Porque às vezes as pessoas vendiam, eu não tinha 30 reais. E eu queria um sapato, porque o meu estava furado, eu queria uma bota, não tinha. Então assim, eu falei para Deus que se o Senhor me desse, eu sempre seria grato, abençoar a vida das pessoas. Então seja uma pessoa grata,
Seja uma pessoa que abençoa. Se você realmente ama a Deus, irmãos, ame a Deus de todo o teu coração. Quando a gente ama, quando a gente diz que ama o nosso pai, a nossa mãe, sabe, a gente cuida das coisas do nosso pai e da nossa mãe. Se você ama a Deus, você ama a obra do Senhor, você não quer que a porta da igreja feche, se você quer que continue esse trabalho maravilhoso, invista na tua casa, invista na igreja, ajuda, você está entendendo? Ajuda o teu pastor, ajuda a tua pastora, ajuda o ministério onde você está, pergunta para eles o que você pode fazer, o que você pode ajudar. Se você acha que não é isso, irmão, eu te desafio, sai para fora. Vai evangelizar de madrugada, vai evangelizar, vai para boca de crack, de droga, vai, né, para esses lugares de tráfico pra você ver, vai para a favela, vai para a penitenciária, vai para o hospital, você vê a miséria, tem muita gente passando miséria. Aqui dentro do Brasil, há pessoas que passam miséria, dificuldade. Nós precisamos fazer a diferença. Porque se você é cristão, você está me ouvindo, escuta o que eu vou te falar. Se você é cristão, você está me ouvindo, né? Você não faz a diferença, Deus vai cobrar de você. A Bíblia diz assim, ó, tive fome, não deste de comer, tive sede, não deste de beber, tive frio, não deste de vestir. Né? E a palavra diz, mas quando que foi, Senhor, que fizemos isso? Quando você viu uma necessidade, você não fez nada. Então, assim, se você fecha o teu coração, você fecha o teu olhar para não ajudar o próximo necessitado, irmão, você vai responder por isso. Aqui não é um evangelho, você está entendendo, de vitórias, triunfos, sempre. Você está entendendo? As pessoas, elas vai vencer, vai vencer. Não, irmão, tem momento que Deus ele cobra mesmo. Tem momento que Deus bota a gente no processo. Tem momento que Deus fecha as portas, mesmo você dizimando, ofertando, porque Ele quer ver teu coração. Ele quer ver se você é fiel, se você dizima, se oferta na dificuldade. Você está entendendo? E às vezes a pessoa é gananciosa. Às vezes as pessoas deixam o pai morrer. O pai e a mãe, irmão, criou, deu educação, deu um teto, deu caráter. O filho tem coragem de deixar o pai e a mãe dentro de um asilo. Não tem coragem de... Meu Deus do céu, me dá até um negócio, irmão, que eu fico nervoso com isso aí. Você está entendendo? Isso é desprezo e desonra. Você tem que honrar realmente quem você é. Então, assim, não seja ganancioso. Ajude. A Bíblia diz que a mão direita dá, que a esquerda, né, não saiba. Então, que você possa abençoar e não se gave disso. Porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Sabe? Tudo o que aconteceu, todas as coisas que acontecem, Deus abençoa todo o povo, as pessoas, sabe? Eu passei por um momento, eu acho engraçado isso, que eu quero contar esse testemunho para vocês. Quando eu tive que mudar de estado, teve um casal de pastores que pegou e me abençoaram, trouxeram a minha mudança, né? E vieram com amor e carinho. O que aconteceu? Não cobraram nada. Você vê o que é. Precisava? Não precisava. Não precisava, porque era um problema meu, mas... de tanto amor, carinho e honra, eles vieram trazer. O que aconteceu? Meses depois, Deus abençoou de tal forma a vida deles que eles trocaram o caminhão deles por um mais novo, melhor, mais bonito. Então, assim, são bênçãos que Deus abre. Aí, às vezes, as pessoas pensam, porque fez isso. Não, irmão, se você não abençoa, você não é abençoado. Na medida que você semeia, é o que você colhe. Se você é uma pessoa miserável, você vai colher miséria na tua vida. Se você é uma pessoa generosa, você vai receber generosidade. Se você abençoa a casa de Deus, você vai receber bênção do Senhor na tua vida. Nada é por acaso, bênção é dado de graça, mas promessa na vida é por obediência. Então, se você obedece às Sagradas Escrituras, você crê, você está entendendo? Você vai ser honrado, você vai ser abençoado. A última parte que eu quero falar para vocês é o quê? Medo, né? Salmos capítulo 56, versículo 3 diz assim: todavia, quando o medo atacar, confiarei nele. Olha que lindo, maravilhoso esse salmista falando essa palavra abençoada da parte do Senhor. Então, assim, ó, não fica preocupado, irmão. Eu sei que muitos são os desafios da nossa vida, sabe? A gente vive de fé. E eu creio que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui neste momento, através dessa palavra abençoada, dizem: pastor do céu, eu vivo de fé, pastor. Eu vivo de fé em fé. Pastor, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, mas é Deus que provê, irmão.
É Deus que provê. Eu sei que muita coisa acontece na nossa vida e a gente fica preocupado. Às vezes é uma conta de luz, às vezes é uma conta de água, às vezes é um boleto, cartão de crédito, aluguel, é carro, é a prestação lá do colégio do filho, da filha, é um curso de inglês e inúmeras coisas. Às vezes o carro estraga, tem que levar para a oficina, aí é imposto de renda. Irmão, tem conta para tudo que é lado. A gente sempre vai viver assim. É importante que a gente saiba administrar, claro, né? Com sabedoria, mas eu quero te dizer assim, se você é uma pessoa fiel, se você é uma pessoa que procura controlar suas finanças, se você é um dizimista fiel, um ofertante da casa de Deus, você está entendendo? Você é uma pessoa que não é gananciosa, que ajuda as pessoas que estão ao seu redor, irmão, confia em Deus, confia em Deus. A Bíblia diz que uns confiam em cavalos e carros, mas nós confiamos no quê? No Senhor. Isso mesmo, confia no Senhor, irmão. Confia no Senhor. Tem pessoas que não confiam. Tem pessoas que ficam no desespero. Você está entendendo? Às vezes, o que o diabo faz? Ele vai jogando seta na tua cabeça. Ele vai jogando dardo. Ó, você não vai conseguir. Você não vai conseguir pagar. Você está vendo? Ó, a conta aqui. Olha a conta lá. Não, irmão. Confia de todo o teu coração, porque Deus, Ele vai te abençoar hoje e sempre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, sobre todas as pessoas que estão ouvindo esse culto abençoado, maravilhoso. Que o Senhor possa ministrar no coração delas, que elas possam ser abençoadas para a honra e glória do Teu santo nome. Que eles possam entender essa palavra. Eu declaro libertação em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmão, se você sente que esse vídeo te abençoou, se você sente assim que é algo maravilhoso, me ajuda a compartilhar, dá teu like, né? Se inscreve no nosso canal para você estar recebendo conteúdos abençoados todos os dias em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe você, irmão.